Amém? Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 2, é o texto dessa manhã. Eu queria trazer uma palavra que falasse toda a igreja. A gente pensou em trazer uma irmã para trazer a palavra, mas como pela manhã as irmãs já foram ministradas, então eu aproveitei esse momento para trazer uma palavra a toda a igreja, mas que fosse a figura de uma mulher. Amém? Então, Romanos capítulo 16, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Não sei se todos já acharam, encontraram, mas diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Vamos ler mais uma vez esse texto, porque é um texto simples, não é um texto comum que a gente lê para pregar, mas tem uma mensagem aqui muito importante para a nossa vida. Diz assim: recomendo-lhe a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Eu dei um tema para essa mensagem e eu tenho meia hora. Nessas meia hora eu gostaria de que você participasse comigo naquilo que Deus há de falar ao seu coração. Quero falar sobre Febe, é o nome dessa mulher. Ela é uma serva fiel que ela vive o propósito. Então, Febe é o nome dela, e ela é uma serva fiel que vive o propósito. O mais interessante nesse texto é que o nome dela só aparece uma vez na Bíblia, e só nesse texto. Nós não vamos encontrar o nome de Febe em outro texto. Esse versículo, especificamente, ou esse capítulo, ele é o encerramento do livro de Romanos. Então, Paulo está fazendo as considerações finais para encerrar a carta. Então, Paulo escreve uma carta à igreja em Roma, e ele agora está fazendo as considerações finais, ou seja, ele está encerrando essa carta, e ele cita o nome dessa mulher. E quando eu li o nome dela, eu me interessei em pesquisar sobre a vida dela e entender por que ele usa a palavra recomendo. É assim que começa. Então, querido, se você quer ouvir algo da parte de Deus, eu te convido, a partir de agora, a prestar atenção naquilo que Deus quer falar. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender é que é inegável o papel, é inegável o papel das mulheres no ministério de Jesus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, é inegável o papel delas, tanto no ministério, quanto na expansão na igreja primitiva. O evangelista Lucas, depois você pode conferir, no capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 3, ele faz a questão de deixar claro o nome de algumas mulheres que contribuíram com o evangelho de Jesus. Ele vai citar ali o nome de Maria Madalena, ele cita o nome de Joana e ele cita o nome de Susana. E ele vai citar o nome dizendo, e muitas outras que ajudaram a Jesus no seu ministério com os seus bens. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que o ministério de Jesus, ele abarca, ele muda o polo. Porque até então nós vamos observar que é raro aparecer o nome, por causa da cultura, o nome das mulheres no meio de algumas questões. Jesus, quando ele vem, ele muda isso. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, são raros o nome das mulheres que se destacaram. Por quê? Por causa da cultura. E Jesus ele vem mudando isso.
abrindo oportunidade, trazendo a expansão do Evangelho à figura das mulheres. Outro ponto que me chama a atenção é que no livro de Atos, que é o livro que conta a história da igreja, só estou citando uma referência para a gente poder situar, Atos 1, do 13 ao 14, ele deixa claro que após que Jesus ele é assunto aos céus, e eles agora estão voltando para o Sinédrio, eles estão agora voltando para o cenáculo, e eles vão estar ali em oração. A Bíblia vai dizer que ele cita o nome dos discípulos, mas ele deixa claro que ali está a presença de Maria e outras mulheres. Então, irmãos, é inegável a figura da mulher, tanto no ministério de Jesus, quanto na expansão da pregação do Evangelho na primeira igreja até hoje. Isso, para mim, irmãos, é interessante. Por quê? Porque Jesus ele abre essa porta para que as mulheres pudessem participar. E agora o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, aparece o nome dessa mulher chamado Febe. Só aparece uma vez na Bíblia. Febe aparece na Bíblia em um único trecho, mas aí há uma importância tremenda sobre a vida dessa mulher. Então, quem foi Febe? Quem é essa mulher? Se agora o apóstolo cita o nome dela. Primeiro, de acordo com o texto que nós lemos, Febe foi uma serva da igreja. Ou seja, a palavra usada pelo apóstolo Paulo no original é diácono, que significa ou diaconisa ou alguém que ministra. Então, essa mulher que aparece na Bíblia, quando ele usa essa expressão serva, ela pode ser alguém que tanto ministra como uma diaconisa nessa igreja. Isso indica, irmãos, na igreja primitiva, que ela tinha uma função ativa e respeitada no meio da igreja. E esse ponto, para nós, é muito importante, a gente perceber o apóstolo Paulo destacando a figura dessa mulher, citando o seu nome, mostrando quem ela é e respeitando e falando da relevância dela nessa igreja. A segunda coisa que me chama a atenção, para a gente poder entender a mensagem, é a cidade que ela serve. A Bíblia vai dizer que ela tem origem em uma igreja que estava em Cencreia. A gente também só vai ouvir 2 vezes esse nome na Bíblia. A primeira vez aqui em Romanos 16, no verso 1, em Atos, no capítulo 18, vai citar o nome dessa cidade, somente ela. Mas que cidade é essa? Que essa mulher está servindo nessa igreja? Essa cidade, irmãos, era um porto comercial em Corinto. Então, essa cidade era uma pequena cidade que tinha um porto comercial e que muitos viajantes passavam por ela. Era uma região onde se negociava muita coisa e ali se plantou uma igreja. A igreja é plantada ali naquela cidade de forma estratégica para a pregação do Evangelho. E aí, por que é importante a gente destacar o nome dessa mulher? Porque nós não sabemos quem é o presbítero que talvez a dirigisse, ou quem era o pastor que dirigia essa igreja. Nós não sabemos quem está responsável por essa igreja, mas numa cidade pequena, aonde muitos viajantes passavam, há uma mulher nesse centro, ou seja, nesse lugar, que ela se destaca pelo serviço que ela presta, por ser uma serva fiel e pela relevância, o propósito que ela tem naquele lugar. Terceiro ponto que me chama a atenção sobre a vida dela. Primeiro, a Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre ela. Nós não sabemos quem é a família dela, a Bíblia não vai dizer.
A Bíblia não vai dizer se ela tem pai, se ela tem marido, se ela tem filhos. A Bíblia não fala isso. E esse é um ponto que me fez parar para pensar. Por que a Bíblia ela não dá destaque à genealogia dessa mulher? Por que a Bíblia não fala do seu passado, ou seja, dos seus pais? Não fala se ela é casada, se ela não é casada, se ela tem filho. Não fala nada disso. Porque, na verdade, o texto quer destacar o serviço que ela presta. O texto quer destacar o que essa mulher está fazendo. E aí, aqui começa a minha mensagem. O que ela fez, então? O texto bíblico revela 3 coisas importantes na sua atuação. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ela é uma serva da igreja. Ou seja, ela atuava de forma ativa no ministério cristão. E isso, irmãos, me chama a atenção. Porque nós estamos vivendo uma cultura que nós queremos ser servidos. Nós estamos vivendo uma cultura onde nós só queremos ser servidos. Lembra que agora, alguns minutos atrás, eu estava dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de pessoas para retomar o culto infantil pela manhã com as crianças. E nós sabemos que na igreja existem muitas pessoas que podem fazer isso. E que podem doar, talvez, um único dia, no domingo pela manhã, para servir a igreja com a sua vida, para abençoar a vida das crianças. Mas a gente prefere fazer o quê? Cruzar os nossos braços. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem servir, onde as pessoas querem ser servidas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem ser servas, elas querem um ministério que as sirva, porque elas não querem servir a Cristo. Então, essa mulher, ela se destaca porque ela serve essa igreja. E Paulo vai dizer que ela é uma serva do Senhor. Recomendo a irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Então, essa mulher, ela é uma serva da igreja, ou seja, o ministério dela, a vida dela é servir a essa igreja, é servir os irmãos. A vida dela é uma vida com propósito, ela está servindo no crescimento do Evangelho de Cristo. E aí eu entendo. Por que ela se destaca de uma forma que nenhum outro homem é citado nessa igreja? Por que ela se dstaca que quando em Atos vai citar o nome dessa cidade, nós não vemos? Priscila e Áquila é enviado a essa igreja. E eles são levados para essa igreja como missionários para lá. E nós não vemos o nome de ninguém se destacando, a não ser o nome de Febe. Então, o que faz essa mulher se destacar é porque ela encontrou propósito em servir. Querido, e minha irmã, sabe por que muitas pessoas vivem uma vida vazia? Porque ainda não encontraram propósito na sua vida. Deus, primeiro, Ele te salvou. Ele te deu salvação. Ele te deu uma família espiritual. Ele te colocou no meio de uma comunidade cristã. E o que você faz para que o evangelho do reino, ele aumente, ou ele cresça, ou ele multiplique através da sua vida? Enquanto nós tivermos uma visão de ser servido, nós não encontraremos propósito na nossa salvação. Nós estaremos salvos, mas não encontraremos o propósito. Então, essa mulher, ela se destaca porque ela atuava de forma ativa no ministério cristão, na expansão do evangelho nessa cidade. Ela era alguém que ofereceu a sua vida para servir. Segunda coisa, o que ela fez, eu acho lindo, e foi aqui que me chamou a atenção. Recomendo-lhe a nossa irmã
Febe, recomendo. Uma curiosidade, irmãos, nessa época não havia correio, está aqui, Correio Brasil, mas para a gente poder se situar. Para você enviar uma correspondência, só quem conseguia enviar uma correspondência por alguém era a autoridade. Reis, imperadores, alguém que tinha autoridade, escrevia uma carta e mandava um portador entregar. Então, era enviada dessa forma. Fora isso, quando uma pessoa, que era uma pessoa comum, ela precisava ser reconhecida em algum lugar, ela levava uma recomendação, ou seja, alguém escrevia uma carta que ela andava com aquela carta na mão. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era alguém que ele era muito respeitado nas igrejas. O apóstolo Paulo, ele era alguém que ele tinha autoridade sobre a igreja gentílica. Ele fez 3 viagens missionárias, chegou em vários lugares, várias nações, fundou a igreja, ficou anos em igreja. Ele tinha reconhecimento, ou seja, ele era reconhecido na igreja de Jerusalém, ele era reconhecido nas demais igrejas gentílicas, ele era alguém que ele era uma autoridade espiritual. Irmãos, para aquele homem fazer uma carta de recomendação, não era para qualquer pessoa. Febe recebe uma carta de recomendação apostólica de Paulo. Então, o que ela fez? Ela foi recomendada pelo apóstolo Paulo aos demais irmãos, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, receba essa mulher com honra. Receba essa mulher com a honra que ela merece, porque ela tem a minha confiança. Recebe essa mulher com honra, porque eu conheço quem ela é, eu conheço o que ela faz, eu vi com os meus olhos quem ela é. Veja o texto, versículo 1, recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, foi lá que ele a conheceu, para que vocês recebam no Senhor como convém aos santos, e ajude em tudo que você vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Uma outra curiosidade no texto. Naquela época, não era comum encontrar hospedagem. Então, os viajantes, nem sempre ele encontrava hospedagem. Então, era comum os santos, ou seja, os cristãos, receber na sua casa os outros irmãos. Eles abriam a sua casa para receber os irmãos. Sabe quem essa mulher recebe? O apóstolo Paulo. E outros irmãos. Quando ele passa nessa cidade, quem abre a porta para recebê-lo é ela. Então, irmãos, essa mulher, ela recebe uma recomendação, porque ela recebe na sua casa esse homem. E Paulo, quando chega na casa dele, ele percebe como ela trata as pessoas. Irmãos, entenda o seguinte, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas, elas proferem palavras, e a palavra ela é barata, já diz um texto, os homens já dizem, palavras são baratas, todo mundo pode falar. Mas, na verdade, o que vai fazer a diferença são as nossas ações. Ele recomenda essa mulher porque as ações dela mostravam quem ela era. Então, Febe é alguém que não somente falaram quem ela era, ele de fato viu quem era essa mulher. Então, ele faz uma recomendação apostólica. Ele reconhece quem ela é e a honra com uma carta dizendo quem é ela. A terceira coisa que eu vejo no texto é que ela é ajudadora de muitos. Ela não ajudou somente o apóstolo Paulo, ela ajudou a muitos. Paulo diz que ela foi protetora e auxiliadora de muitos
E ele diz assim, inclusive de mim mesmo. Possivelmente, talvez até com ajudas, hospitalidade, liderança e outras coisas. Essa mulher, irmãos, ela era alguém que quando alguém chegava nela, encontrava uma proteção, encontrava auxílio. E eu lhe faço uma pergunta, o que estão encontrando em nós? Quando as pessoas se aproximam de nós, da nossa vida, estou falando para homem e para mulher, o que elas encontram? Paulo diz que ela foi protetora e auxiliadora de muito, inclusive dele mesmo. Essa mulher, a vida dela tinha um propósito para servir a causa. E ela agora, quando ela recebe as pessoas, ela protege, ela auxilia, ela abençoa, ela hospeda. Na vida dela, as pessoas viam Cristo. Paulo viu a Cristo na vida dessa mulher. O que as pessoas estão encontrando em nós quando se aproximam de nós, irmãos? Que palavra nós proferimos? Que conselho nós damos? Que atitude nós temos? Nós somos aqueles que juntam ou somos aqueles que espalham? Nós somos aqueles que hospedam ou somos aqueles que mandamos embora? Nós somos aqueles que temos uma liderança para agregar ou nós temos uma liderança para espalhar? Então, Paulo vê essa mulher como ajudadora. Eu, quando olhei para a vida dela, eu falei, será que a minha vida tem ajudado pessoas? Eu tenho auxiliado pessoas com o meu ministério, abrindo porta, dando oportunidade, confiando no ministério das pessoas, sendo um canal de Deus. Porque era isso que encontravam na vida dessas mulheres. Uma outra curiosidade na vida dessa mulher é que a história diz que possivelmente Febe, ela era tão importante nessa época, que é possível que ela tenha sido a portadora da carta aos Romanos, levando essa carta à igreja em Corinto. Ela tinha uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque essa mulher, ela entendeu o seu propósito. E quando eu penso nisso, eu quero mudar um pouco aqui a direção da mensagem. O que deu propósito à vida dessa mulher, irmãos, foi Cristo. E é essa oportunidade que nós precisamos aproveitar nessa manhã. Hoje nós tivemos aula ali, a classe dos homens. Estávamos discutindo um assunto, que é um assunto muito interessante. E aí, em alguns momentos, nós falávamos, nós somos privilegiados por estar aqui nessa classe e poder ouvir sobre isso, discutir sobre isso e mudar a nossa consciência. Quando você entregou a sua vida a Cristo, você é privilegiado, privilegiado de ouvir o que você está ouvindo, de viver o que você está vivendo. Mas isso precisa trazer propósito na sua vida. Quando Jesus chegou na vida dessa mulher, ela encontrou propósito na vida, propósito em servir. E eu quero citar aqui um fato no meu cotidiano, para depois seguir aqui com a mensagem. Geralmente, 1 ou 2 vezes na semana, eu vou na casa da minha mãe visitá-la, para vê-la, saber como é que está as coisas. E aí minha mãe, ela diz assim, ó, no dia que você vir, você me avisa antes, para eu saber que você vem. Eu falei, ok, ó mãe, eu vou quarta-feira, ou eu vou terça-feira, ou eu vou segunda-feira. O dia que eu vou, eu aviso. Quando eu chego lá, eu e minha esposa, ela fez o almoço para a gente. E geralmente, toda vez que eu vou lá, ela tem o prazer de preparar o almoço para nós, para almoçarmos juntos. Só que não é só fazer o almoço. Eu nunca falei isso para ela, estou falando aqui agora na mensagem. Ela prepara a mesa, e ela separa a mesa tudo direitinho, e ela vai colocando os alimentos nas vasilhas, tudo direitinho, ela prepara as vasilhas com os alimentos, bota o prato, o garfo, a faca, tudo bonitinho. Mas ela arruma a mesa mesmo, como se estivesse recebendo um convidado.
A gente não vai na panela tirar o alimento. Ou seja, além dela preparar o alimento, ela suja um monte de vasilha, irmão. E aquele monte de vasilha, toda vez que a gente vai lá em cima da mesa, eu falo, meu Deus, tem que lavar tudo isso. Tudo arrumadinho, bonitinho, da simplicidade que é a casa, da vida dela. E eu nunca falei isso para ela. A mãe da Rosilene era assim também com a gente. Mas ela tinha o prazer, a mãe da Rosilene e minha mãe assim também, o prazer de preparar aquilo para servir. Depois aquele monte de louça para lavar e tudo arrumadinho, ninguém vai na panela, no fogão tirar nada. É tudo arrumadinho na mesa. Se eu for lá uma vez e falar para ela, ela vai preparar desse jeito. Se eu voltar lá outra vez, na mesma semana, ela vai preparar do mesmo jeito. O cuidado que ela tem. Ou seja, ela encontrou propósito. Ela encontrou propósito na vida em servir. Por que eu preciso avisar? Porque se eu não avisar, minha mãe está na casa de alguém orando. E eu tenho que ligar para ela, não, estou visitando fulano, estou orando na casa de fulano, estou não sei o quê. Ela é missionária, nesse sentido, que ela sai orando na casa de todo mundo. Então, ela encontrou propósito. Querido, Jesus precisa dar propósito à nossa vida. Seja para servir a Cristo na igreja, seja para servir a nossa família, seja para servir a alguém. A vida precisa ter propósito. Essa mulher, além de ser uma serva fiel, ela era alguém que vivia o propósito. Qual é a aplicação espiritual que tem para nós? Primeiro, irmãos, Deus só usa pessoas que estão dispostas. Para que isso aconteça, para que o ministério de FEB aconteça na sua vida, você precisa se disponibilizar. Então, o que eu vejo? FEB é alguém que é uma mulher que está disposta. Independente da sua posição social ou dela. Independente do reconhecimento público ou não. Às vezes nós seremos anônimos. Por exemplo, se eu não contasse esse fato aqui da minha mãe, ninguém saberia. E eu nunca disse isso para ela, mas eu vejo, eu noto. Carinho que ela faz as coisas. Então, irmãos, ela fazia, não era para ter nenhum reconhecimento. Ela fazia, não era para receber aplauso. Ela fazia, não era para ela ser citada, nada disso. Mas o apóstolo Paulo cita essa mulher uma única vez. Que foi o necessário, fazendo uma recomendação, porque ele via que ela era uma pessoa disposta, disponível, independente da condição que ela tinha, ela não buscava reconhecimento público, ela ofereceu a sua vida para servir o reino de Deus e as pessoas que serviam o reino, e por isso ela recebe uma recomendação apostólica. Então, a primeira lição que eu aprendo, eu estou disponível para o reino. Minha vida está disponível. Como eu estou, ou eu estou querendo só ser servido? A segunda coisa que eu vejo é que o fato dela servir com fidelidade pôde impactar a vida de quem passava ali e a vida das outras pessoas, como o apóstolo Paulo. Ou seja, a gente não tem registro nenhum dela. Mas ela era alguém que se destaca porque ela é fiel. Irmãos, sirva com fidelidade. Esse é um ponto. Nós não podemos servir pelo fato de servir. Eu preciso ser fiel naquilo que eu faço. Se um dia, irmão, estou falando por mim, se um dia eu perceber que o ministério é um peso para mim, eu jubilo. Porque o meu prazer é servir a Cristo e entender que a minha vida é útil para o ministério. E eu amo aquilo que eu faço, eu amo pessoas, eu amo a igreja, eu amo pregar o evangelho, eu amo falar de Jesus, eu amo essas coisas. Mas se um dia eu perceber que se tornou um peso, eu falo, não, chegou a hora de parar.
Porque se eu faço, eu preciso fazer com fidelidade. O que impacta a vida das pessoas é a paixão com que nós fazemos. O texto não fala, mas eu quero fazer uma consideração aqui no que Paulo viu. O texto não fala, tá, irmão? Conjectura. O apóstolo Paulo chega na cidade. E ele olha aquela mulher e fala, meu Deus, fidelidade dela, a vida dela impactando as pessoas. E olha que ele era um homem viajado, irmão. Ele ia em muitas cidades, entrou em muitas casas, foi cuidado por muitos. Mas quando ele olha aquela mulher, a vida dela encantou o apóstolo Paulo. E como eu disse, irmãos, o que me fez meditar nesse texto foi a palavra recomendo-lhe a nossa irmã Febe. Porque essa mulher recebeu uma recomendação apostólica? Por que ela recebeu uma carta? Por que ela recebeu uma honra? Porque alguém viu na vida dela fidelidade em servir. A vida dela impactava o lugar que ela estava. A vida dela impactava a igreja que ela servia. A vida dela impactava quem passava por aquele lugar. O registro que entra da vida dela é porque ela fazia com fidelidade. Como estamos fazendo para Deus? Eu faço de qualquer jeito. Não, irmão. Aprenda com essa mulher. E eu encerro a minha palavra dizendo que não somente no ministério de Jesus, não somente no ministério da igreja primitiva, mas muitas mulheres foram relevantes na pregação do evangelho no início da igreja. E por que eu estou usando o nome dessa mulher? Porque Deus conta contigo. Depois você volta ao texto, lê esses 2 versículos somente. Se você for um curioso igual eu, pesquisa sobre a vida dessa mulher, se aprofunde na vida dela. Você não vai encontrar muita coisa, não. A gente tive que buscar em dicionário, um monte de coisa e tal, para poder chegar à conclusão da vida dessa mulher. Mas por que eu trouxe o nome dela nessa manhã? Porque ela poderia ser uma anônima. E isso não mudaria a vida dela em nada, tá, irmãos? Não mudaria a vida dela em nada. Mas quando o apóstolo Paulo cita o nome dela, isso muda a minha vida. Porque, na verdade, o que mudou a vida dela foi o evangelho quando chegou lá. Ela encontrou propósito em Deus, propósito em servir, ofereceu a sua vida para isso. Então, eu encerro a minha palavra dizendo, no reino de Deus, irmãos, mais do que notoriedade, ela não buscava isso, é o serviço. Mais do que notoriedade, é o serviço. Como foi falado aqui hoje pela manhã na hora da escola dominical, para esse culto acontecer, há muitas pessoas aqui servindo, e eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Você que serve essa igreja. Para que essa decoração fosse feita, muitas mãos passaram aqui. E é por um momento pequeno, por um único dia, para 2 cultos. Se dá um trabalho, irmãos, eu vi as irmãs fazendo. A gente não tem noção. A lembrança que foi entregue na escola dominical pelas irmãs das Dorcas, Deus abençoa as Dorcas da igreja, que às terças-feiras se reúnem aqui para servir e passam uma tarde aqui servindo. Ou seja, mais do que notoriedade, muitos irmãos nem sabem quem são essas irmãs. É o serviço, mais do que a fala, são as ações, irmãos. Mais do que a disputa, porque não é isso que a gente quer, é o auxílio ao próximo. Mais do que você, mais do que eu, é Deus na nossa vida. Mais do que isso. Então, irmão, nós não precisamos aparecer, mas Deus precisa ser visto em nós. Mesmo que o nome dessa mulher não aparecesse, ela fosse uma anônima, isso não mudaria em nada a vida dela, porque ela foi relevante no seu tempo, ela foi relevante para a vida de pessoas, ela foi relevante na vida da igreja. Então, Deus, para honrá-la, permitiu que o apóstolo Paulo citasse o nome dela. Eu encerro a minha palavra dizendo, onde estão
as FEB do dia de hoje. Onde estão? Que Deus encontre em você o que Deus encontrou na vida daquela mulher. Amor em servir, propósito em servir e vida disponível para servir. Que Deus assim te abençoe. Vamos louvar? Depois eu quero orar por você. Glória a Deus.